Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa última aula sobre matrizes, né? Nessa aula nós vamos estudar a multiplicação de matrizes. Na aula anterior, nós multiplicamos a matriz por um número real qualquer. E agora nós vamos mostrar quando é possível fazer essa multiplicação entre duas matrizes, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender quando é que esse produto existe. Não é sempre que eu posso multiplicar duas matrizes, não, tá certo? Então, para que o produto entre duas matrizes, que eu estou chamando aqui de matriz A e B, exista, primeiro a gente tem que checar se essa condição é válida. Qual é a condição, Vanessa? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Vou repetir. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, vamos lá. Vou pegar aqui esse exemplo. Eu coloquei uma matriz qualquer aqui A e uma matriz B qualquer. A primeira coisa que eu vou fazer é observar a ordem dessas matrizes, o tamanho. Essa matriz aqui a gente já sabe que é uma matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas e duas colunas. E essa matriz B aqui, a gente sabe que ela tem duas linhas e três colunas. Então, ela é uma 2 por 3. Bom, se eu quiser fazer o produto A vezes B, certo? Eu vou multiplicar primeiro a A pela B. Então, por essa regra, para saber se o produto existe, o que tem que acontecer? O número de colunas da primeira matriz, que no caso é a A, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que no caso é B. Percebam que o número de colunas é igual ao número de linhas. Quando isso acontece, significa que o produto existe e eu posso fazer esse produto, tá certo? E Vanessa, quando eu multiplicar, como é que vai ser a cara dessa nova matriz? Por exemplo, se eu chamar A vezes B de C, o resultado de C, essa matriz C, ela vai ter o tamanho do que sobrou, ó. Sobrou 2 por 3. Então, a minha resposta, ela vai ter esse tamanho. Vamos de novo para entender. Quando é que eu posso multiplicar duas matrizes? Eu só posso multiplicar duas matrizes quando o número de colunas, tá aqui, ó, da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, eu vi que era igual, ok, então eu posso multiplicar. Se eu posso multiplicar, eu chamei A vezes B de C, uma matriz como resposta. E o tamanho dessa resposta é justamente esses valores aqui que sobrou. É duas linhas e três colunas, tá certo? Bom, eu fiz A vezes B. Vanessa, fazer B vezes A é a mesma coisa? Não. Por que não é a mesma coisa? Ó, eu vou apagar e nós vamos aplicar a regra de novo. Mesmo que eu possa fazer esse produto, eu vou ter que lembrar que o resultado não vai ser o mesmo. Estou mudando a ordem das matrizes, certo? Então, ó, de novo, aqui eu vou colocar 2 por 2 e aqui eu vou colocar 2 por 3, que são as ordens. Agora eu quero fazer B vezes A. Então, ó, o número de colunas da primeira, que eu estou multiplicando, é o B primeiro. Então, colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, no caso A. O número de linhas, ó, linhas da A. O número de colunas é igual ao número de linhas? Não. Então, o produto ele não existe, que é esse Ezinho ao contrário cortado. Não existe. Certo? Então, para que eu possa sair multiplicando as matrizes, como a gente vai ver antes, eu tenho que saber se esse produto é possível, tá certo? E para que o produto seja possível, o número de colunas da primeira matriz que eu estou multiplicando tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, tá bom? Então, ó, eu só escrevi aqui o que eu acabei de falar, ó. Coloquei a ordem da matriz A e da matriz B, chamei o resultado de C e vi que era possível fazer, por quê? Porque ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, porque eu estou fazendo A vezes B. E aí eu estou chamando esse produto de C, ok? Se eu posso fazer, eu já sei também o tamanho do resultado, porque o tamanho da matriz que sobra são esses dois valores que sobraram aqui, que é o número de linhas e o número de colunas. Então, a minha matriz resposta, eu sei que ela vai ter duas linhas e três colunas. Bom,
Agora que eu sei que eu posso, Vanessa, como é que eu faço o produto? Bom, você vai fazer o produto da seguinte maneira. Muita atenção, tá certo? Então, ó, você vai multiplicar a linha pela coluna. Então, eu vou fazer esse produto aqui. Quando eu fizer esse produto da linha 1 com a coluna 1, ó, a linha 1 com a coluna 1, ele vai ser o resultado do meu C11. Vai ser o meu primeiro elemento da minha matriz resposta. E aí eu multiplico primeiro com primeiro, somo, sempre somo, segundo com segundo, certo? Então eu vou fazer, ó, o 3, que é o primeiro, com o primeiro aqui da coluna. 3 vezes 6. Eu escrevi aqui, ó, 3 vezes 6. Mais, agora o segundo com o segundo. 2 vezes 0. 2 vezes 0. Vanessa, por que você não está colocando os resultados? Porque eu quero mostrar para você como é que eu estou montando, tá certo? Se você, depois, com o tempo que você entender, você quiser multiplicar direto, você pode colocar o resultado direto, tá certo? Então, ó, esse primeiro carinha aqui, ó, é só o C11. Ele é obtido pela linha 1 e a coluna 1. Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. Ok? Pronto. Vamos fazer o outro. Para achar o C12, que é o elemento que está na linha 1, coluna 2, ó, C12. Né? Esse carinha aqui, ó. Eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 2. Certo? Ó, eu tinha feito com essa, ó. Agora eu vou fazer com a outra, ó. 3 vezes 4, ó, primeiro com primeiro. 3 vezes 4 mais 2 vezes 7. Tá aqui. E para o próximo, eu vou multiplicar a linha 1 com a coluna 3. Do mesmo jeito, ó. Primeiro com primeiro, 3 vezes menos 2. Aí eu tomei o cuidado de colocar o número negativo no parêntese. E 2 vezes 1. Segundo com segundo. 2 vezes 1. Eu fiz a primeira linha. Agora eu vou repetir essa operação na linha de baixo, ó. Linha 2 com coluna 1. Linha 2 com coluna 2 e linha 2 com coluna 3. Primeiro com primeiro. 5 vezes 6 está aqui, mais menos 1, coloquei dentro de parêntese, vezes 0. Fiz o primeiro, espaço, né? Porque agora eu vou fazer outro elemento. Eu vou fazer agora o C22, ó. Linha 2, coluna 2. Então, eu vou pegar a linha 2 com coluna 2. 5 vezes 4... Tá aqui, mais menos 1 dentro de parênteses, vezes 7. Ó, eu tô fazendo primeiro com primeiro, segundo com segundo. 5 vezes menos 2, tá aqui, ó, mais menos 1 vezes 1. O número negativo eu coloquei dentro de parênteses. Depois que eu fiz isso, que eu montei, agora eu vou só fazer as operações, ó. 3 vezes 6, 18, mais 2 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 7, 14. 3 vezes menos 2, menos 6, mais 2 vezes 1, 2. 5 vezes 6, 30, mais menos 1 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. 5 vezes 4, 20, aí aqui eu vou fazer jogo de sinal, ó. Mais com menos, menos, 7 vezes 1, 7. Mais com menos, menos, 5 vezes 2 dá 10, mais com menos, menos, 1 vezes 1, 1. Agora que eu resolvi todas as multiplicações, é só soma e subtração. 18 mais 0 é 18, 12 mais 14 é 36, menos 6 mais 2, eu tô devendo 6 e paguei 2, fiquei com menos 4, 30 mais 0 é 30, 20 menos 7 é 13 e menos 10 com menos 1, menos 11, porque eu estou devendo 10 e estou devendo 1. Ou sinais iguais, repete sinal e somos valores absolutos, tá certo? Bom, Vanessa, meio complicado, meio enrolado. Sim, aqui a gente tem que treinar bastante para não errar. Uma outra dica que eu dou é procure fazer o mais organizado possível as matrizes no seu caderno, tá certo? Às vezes aqui, como não tem linha, o meu fica bem torto, mas você no seu caderno fica bem, faça bem organizado, dando espaço entre, olha, esse espaço aqui entre os elementos diferentes para que você não possa se confundir na hora de resolver, tá bom? Vamos fazer outro exemplo. Então, vamos lá, resolver um exemplo.
Nós vamos resolver um exercício do livro didático de vocês, tá na página 85, tá certo? E aí a questão de número 34, nós vamos fazer a letra A, ok? Ele diz o seguinte: determine se existirem os produtos. Então, antes de sair fazendo todas as contas, né, eu vou saber primeiro se esse produto existe, né? Ele tá pedindo para multiplicar essa matriz, ó. Então, ó, ele nem chamou de A, de B, nem nada. Então, eu vou colocar a ordem aqui embaixo mesmo, só pra gente checar. Essa primeira matriz, ela tem ordem 2 por 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa segunda matriz também tem ordem 2 por 2, certo? Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Bom, é igual, não é assim? Se são iguais, eu posso fazer o produto. E mais do que isso, eu sei que a minha resposta vai ter 2 linhas e 2 colunas. Também vai ser uma 2 por 2, tá certo? Então, vamos fazer esse produto. Ó, vou abrir aqui uma chavezinha. Linha vai multiplicar a coluna. Linha 1, coluna 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes 2, ó. Primeiro com primeiro. 1 vezes 2. Mais 2 vezes menos 2. Segundo com segundo. 2 vezes menos 2. Coloquei dentro de parênteses porque ele é negativo. Agora, eu vou multiplicar a primeira linha. Ó, essa primeira de novo, ó. Só que agora não vai ser pela coluna 1, porque eu já fiz. Agora eu vou fazer pela coluna 2, que eu tô colocando de azul aqui, ó, tá bom? Então, eu vou fazer aqui do lado, porque eu continuo na linha 1, ó. Aqui do lado, ó. Não desci de linha, eu ainda tô nessa primeira linha, tá certo? Eu vou só aqui pro lado. 1 vezes 3, 3. Só deu espaço porque é outro elemento. Opa, eu fiz direto, né? Deixa eu colocar aqui. 1 vezes 3. Vamos fazer passo a passo. 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. O que foi que eu fiz? Eu fiz, ó, primeiro número com o primeiro número. Segundo número com o segundo número, certo? Fechei. Eu fiz a linha 1. Agora eu vou fazer a mesma operação, só que agora eu vou fazer com a linha 2. Eu vou apagar aqui, só para ficar mais limpo, para a gente entender o passo a passo de novo, certo? Vou pegar cores diferentes aqui, para ficar fácil de vocês identificarem. Eu vou fazer a linha 2, então eu vou escrever agora aqui embaixo, na linha 2, com a coluna 1, ó, essa aqui. 3 vai multiplicar o 2, ó, porque é primeiro com primeiro. 3 vezes 2, mais 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2. Agora eu vou fazer essa linha aqui, ó, com essa outra coluna, que eu vou trocar de cor para indicar para vocês que eu tô pegando outra coluna, ó, essa aqui, ó. Primeiro com primeiro. Então, vou dar o espaço, 3 vezes 3, porque eu tô em outro elemento, mais 4 vezes 1. Pronto. Ok. Agora, vamos fazer as operações. Deixa eu colocar um igual aqui. Igual. 1 vezes 2, 2. Mais com menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Então, eu fiz esse primeiro, 1 vezes 2, e fiz essa segunda parte. Aqui, 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 1, 2. Aqui, 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 1, 4. Eu sei que é trabalhoso você ter que escrever passo a passo as multiplicações, colocando dentro do parênteses, mas acredite no que eu estou dizendo. Evita de errar sinal, tá certo? É muito comum mesmo nas avaliações, nos exercícios, vocês errarem sinais nas operações com matriz. Você entende como se faz, mas lá na hora da pressa, ou fica um pouquinho desorganizado o caderno, você acaba errando um sinalzinho desse. Então, faça com paciência, passo a passo, mesmo que tenha que escrever mais um pouquinho, vale a pena, tá bom? Então, vamos finalizar aqui fazendo as operações. 2 menos 4, então eu tenho 2 e estou devendo 4, eu ainda fiquei devendo 2. 3 mais 2, 5. 6 menos 8, então ficou com menos 2. Tinha 6 e estou devendo 8, né? E aqui eu tenho 9 mais 4, que me dá 13.
Então, essa é a matriz produto, é o resultado do produto dessas duas matrizes. E você perceba que lá no começo eu tinha dito que a resposta ia ser 2 por 2. Então, ó, tem duas linhas e duas colunas, que também é uma matriz 2 por 2, tá certo? Não é difícil, né? Só que tem que prestar atenção para não errar os sinais, tá bom? Vamos fazer outro exemplo. Ó, ele tá pedindo na letra B para a gente multiplicar essas duas matrizes se existir. Então, antes de sair multiplicando, vamos primeiro checar se existe essa multiplicação, certo? Então, essa matriz aqui, ela é 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Essa outra matriz aqui, ela tem duas linhas, primeiro é linha, e aqui 4 colunas. É a ordem, 2 por 4. Agora, qual é a regra? Eu só posso multiplicar matrizes se o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Ó, são iguais. Então, eu posso multiplicar. E mais do que isso, lá na minha resposta no final, o meu resultado vai ser 2 por 4. Ou seja, eu vou ter duas linhas e 4 colunas na matriz resposta. Tá certo? Eu vou apagar aqui essa questão da ordem só para ficar mais fácil resolver com vocês. Bom. E agora vamos fazer as continhas. Pronto. Bom. Linha por coluna. Sempre. Linha vezes coluna. Então, vou começar pela linha 1. Então, tudo que eu vou escrever vai estar aqui, ó. À medida que eu vou mudando a coluna, eu vou só dando o espaço. Então, eu vou fazer, ó, primeiro com primeiro. 1 vezes menos 2. Então, eu vou fazer 1 vezes menos 2. Mais, agora, segundo com segundo, ó. Segundo com segundo número. Menos 2 vezes menos 1. Como todo mundo é negativo, eu vou colocar os dois entre parênteses, ó. Menos 2 vezes menos 1. Ok. Vou dar um espaço. E agora eu vou fazer, ó, a primeira linha, só que agora com essa outra coluna aqui, ó, com a segunda. Então, vou dar o espaço, ó. Primeiro com primeiro. 1 vezes 3. Mais segundo, que é o menos 2, com segundo, que é o 0. Então, vai ficar menos 2 vezes 0. Espaço. E aí, vamos fazer agora a primeira linha com a terceira coluna. Primeiro com primeiro. 1 vezes 2. Vai ficar essa linha vermelha aqui, mas não tem nada, não. E o segundo com segundo. Menos 2 vezes 0. E a última. Linha com a última coluna. Primeiro com primeiro. 1 vezes menos 1. O número negativo sempre vai dentro de parênteses. Mais é sempre mais. Menos 2 vezes menos 4. Menos 2 vezes menos 4. Pronto. Terminei a minha primeira linha. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer com a segunda linha. Porque tudo que eu fiz com a primeira linha, certo? Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Pegar aqui outro lado. Pronto. Agora eu vou fazer essa segunda linha com essa primeira coluna. Primeiro com primeiro. Então, eu vou fazer 3 vezes menos 2. Mais segundo com segundo. 4 vezes menos 1. Percebam que na medida que você for montando, já vai dando para perceber se você está fazendo alguma coisa errada. Porque ó, eu tenho que ficar menos 2, menos 2, menos 1, porque a linha não mudou. Você está mudando só a coluna. Agora, vamos fazer essa linha com essa coluna. Vou fazer primeiro com primeiro. Cuidado com a ordem, ó. É primeiro com primeiro. 3 vezes 3. Mais segundo com segundo. 4 vezes 0. Agora, eu vou fazer essa linha com a terceira coluna. Primeiro com primeiro. 3 vezes 2. Ó, tá ficando alinhadinho, ó. 2, 2. Mais segundo com segundo. 4 vezes 0. Ó. De novo, ó. A linha nunca muda. Desculpa, a coluna não muda. Eu tô mudando só a linha. Vou fazer agora essa linha com a última coluna. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. Mais 4 vezes menos 4. 4 vezes menos 4. Certo?
Bom, agora que eu fiz tudo isso, eu posso agora fazer essas multiplicações. Eu vou resolver as multiplicações, tá certo? Então, vamos lá. Cuidado com o sinal. Mais com menos. Menos. 1 vezes 2. 2. Menos com menos. Mais. Mais com mais de fora. Mais. 2 vezes 1. 2. Agora aqui, ó. 1 vezes 3. 3. Mais com menos. Menos. Qualquer coisa vezes 0 é 0. 1 vezes 2. 2. Mais com menos. Menos. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Mais com menos. Porque quando não tem sinal é mais. Menos. 1 vezes 1. 1. Olha aqui, ó. Tem 3 sinais, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Tem 3 sinais, ó. Mais vezes menos. Menos. Menos vezes menos. Mais. 2 vezes 4, 8. Fechei. Agora eu vou fazer a mesma coisa na linha de baixo, certo? 3 vezes 2, 6. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Mais qualquer coisa vezes 0 é 0, né? 4 vezes 0. 3 vezes 2, 6. Mais qualquer coisa vezes 0 é 0. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Olha o tanto de sinal aqui, ó. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. Bom, resolvi todas as multiplicações. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou efetuar as subtrações e as somas. Então, ó, menos 2 mais 2. Eu tenho 2 e tirei 2, não fiquei com nada. 3 menos 0, 3. 2 menos 0, 2. Menos 1 mais 8. Então, é como se você tivesse 8 e está devendo 1. Então, você ficou com 7 para você. 6 menos 4, 2. 9 mais 0, 9. 6 mais 0, 6. Menos 3 e menos 16. Você está devendo 9 e está devendo 16. Então, menos 19. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, ó, uma correção, que aqui tinha um menos e eu fiz de conta que não tinha, ó. Mais com menos, menos, tá? Deixa eu só apagar aqui e corrigir para vocês, ó. Ó, porque vem daqui, tá bom? É que eu coloquei só um tracinho e não deu pra perceber, ó. 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 é menos 6 e menos 6 com menos 4 é menos 10, tá bom? Desculpa aí. Eu fiz pequenininho o tracinho lá. Pronto. Então, essa é a minha matriz resposta. Se você está prestando atenção, lá no comecinho desse exercício, eu disse assim, o resultado da matriz, a matriz resposta é o que sobrou. E o que sobrou eram 2 e um 4. A minha resposta tinha que ser 2 por 4. E tá certo, ó, ela tem 2 linhas e tem 4 colunas. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Nós vamos fazer a letra C desse mesmo exercício, tá certo? Então, antes de multiplicar, de fazer linha com coluna, a gente vai checar se é possível ou não, tá certo? Geralmente é possível, mas não quer dizer que é sempre, certo? Então, essa primeira matriz tem ordem 2 por 2. E essa segunda matriz, ela tem ordem, ó, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Pronto. Eu só posso multiplicar matrizes se o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Se esses números forem iguais, eu posso. Nesse caso aqui, o produto não é possível. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Nesse caso, esse produto, eu digo que ele não existe, que é esse Ezinho cortado, ou você escreve que não existe, tá certo? O produto não é possível fazer, tá certo? Bom, isso é multiplicação de matriz. É claro que vocês precisam treinar bastante, né, para entender o processo. Eu sugiro que você faça as demais letras desse mesmo exercício, nessa mesma página do livro. Eu acho que tem letra ainda, tem 2 letrinhas, letra D e letra E. Tentem fazer, confiram as respostas e a gente tira as dúvidas nas aulas do Meet, tá certo? Por
Por favor, assistam todas as aulas até o final, façam os exemplos no caderno, anotem as dúvidas para que a gente possa discutir no decorrer das nossas aulas no Meet, ok? Depois de assistir as aulas no Meet, assistir todas as aulas, resolver os exemplos, aí você pode iniciar a resolução do exercício, que já está disponível também na plataforma Classroom. Um abraço e eu estou à disposição para qualquer dúvida.